A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém. Deus é bom. Você que pode, abre sua Bíblia aí, por favor, em Mateus, capítulo 4. Glória a Deus. Eu vou ler na versão NVI aqui. O Dimas está tentando me tirar dela, mas vou continuar por enquanto. Mateus 4, a gente vai ler do versículo 1 em diante. Enquanto vocês procuram aí, vamos falar com Deus mais um pouco. Vamos falar com Deus. Eu creio que todos nós viemos aqui com uma necessidade, viemos aqui com algum anseio, todos nós viemos aqui talvez com algumas preocupações, e que você agora fale com Deus, para que Deus fale com o seu coração, para que Deus fale com você. Peça agora para que Deus fale aos seus ouvidos, peça para que Deus agora fale com você a respeito daquilo que você está passando, porque o Senhor é capaz de falar com todos nós, de forma particular, de forma individual. A Bíblia diz que o Senhor não manda a sua palavra em vão, mas Ele manda a sua palavra com um propósito, e com certeza esse propósito é transformar nossas vidas e nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, que nós possamos diminuir cada vez mais e que Ele cresça mais e mais. Então vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus agora. Senhor Deus e Pai, te agradecemos a Deus por esse culto, te agradecemos a Deus pela sua presença aqui, te agradecemos a Deus pelos louvores, te agradecemos, ó Pai, porque vem do Senhor o querer e o efetuar. A Deus, nós não poderíamos estar aqui se o Senhor não nos trouxesse. Te agradecemos, a Deus, porque nós somos privilegiados de estar em Tua presença, te cultuando, te adorando, te servindo. Poderia, Senhor, ter outras pessoas melhores aqui, talvez mais capacitadas, talvez mais preparadas, mas o Senhor nos trouxe aqui. A Deus, e que a Sua glória possa ser manifesta, que a Tua santidade, Deus, seja manifesta aqui em nosso meio. A Deus, nós estamos aqui para Te ouvir falar, porque nós reconhecemos, a Deus, que nós somos dependentes de Ti, que sem o Senhor, sem a Sua palavra, sem a Sua direção, nós, ó Deus, ficaremos perdidos. Nós somos, ó Deus, como que crianças, e, ó Deus, o mundo é tenebroso, o mundo é perigoso, o mundo, Senhor, é cruel, e nós precisamos do nosso Pai, nós precisamos do Senhor conosco diariamente. É como Davi disse, ó Deus, que ele não teme a morte, que ele não teme, ó Deus, o mal, porque o Senhor está com ele. E conosco, ó Pai, não é diferente. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor seja nosso pastor. Amém. Que o Senhor, ó Pai, seja real em nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, se atente, ó Deus, para a nossa necessidade. Que o Senhor, ó Pai, como está escrito, que os teus braços não estão encolhidos, que os teus olhos não estão, ó Senhor, que os teus ouvidos, ó Pai, não estão tapados. Muito pelo contrário, os teus ouvidos estão abertos, teus braços estendidos para atender a necessidade do teu povo. Nós estamos aqui, ó Deus, reconhecendo que nós somos dependentes, que nós, ó Deus, precisamos desesperadamente do Senhor. E te pedimos, fala conosco essa noite. Fala conosco, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. E que nós possamos sair daqui, Senhor, mais cheios do Teu Espírito Santo, mais parecidos com Jesus, mais conscientes de quem nós somos e de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Mateus 4, eu vou ler aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, irmãos? Até aqui. Vamos ler também Josué capítulo 1. Alguns versículos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Josué capítulo 1, versículo 6 em diante diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados.
Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas, dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, irmãos? Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, o pastor me convidou para estar pregando hoje. E eu já preguei sobre esse texto de Mateus 4, que também está em Lucas 4, quando Jesus é tentado no deserto. Quando Satanás fala para Jesus que estava com fome, já estava há muitos dias sem comer, e Satanás fala para Jesus: transforma essas pedras em pães, você é filho de Deus, mostra para mim que você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus então responde dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor falou para nós nos lembrarmos disso, nós nos voltarmos a isso, a esse fato de que nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós não vivemos das circunstâncias, nós não vivemos do dia mau, do dia bom, nós não vivemos da conta cheia, nós não vivemos de uma saúde excelente, nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não podemos nos posicionar, nós não podemos encarar as nossas vidas de acordo com as circunstâncias, de acordo com as adversidades. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos viver em submissão total àquilo que o Senhor nos fala. Porque a Bíblia diz que tudo passará, mas as palavras do Senhor jamais passarão. E nós, como cristãos, temos que viver com os olhos, com a mente na eternidade, e não naquilo que é passageiro. Porque nós sabemos que a nossa vida é feita de altos e baixos. Tem dias que eu estou muito bem, tem dias que eu estou muito mal, tem dias que eu estou muito feliz, tem dias que eu estou muito triste, mas Deus não muda, o Senhor não muda. E o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus tem todas as coisas no controle das mãos dEle. E quando nós entendemos o Deus que nós servimos, independente do dia que eu esteja passando, porque se eu estou passando por um dia mau, um dia ruim, é permissão do meu Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem de acordo com os propósitos de Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o meu bem, mesmo que eu esteja chorando, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja complicado para mim, eu ainda serei grato a Deus. Eu ainda glorificarei ao meu Deus. Porque eu não sei de que forma, mas eu sei que lá na frente, o que hoje me dói, o que hoje me machuca, amanhã vai ser motivo de eu adorar o Senhor, de eu glorificar o Senhor. Porque Ele está me forjando, porque Ele está me educando, porque Ele está me ensinando a ser mais homem de Deus, nos ensinando a ser mais mulher de Deus, homem de Deus, filho de Deus. Amém, irmãos? E aqui, quando o Senhor é tentado, nosso Senhor Jesus, que foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, então tem muitas dificuldades, se não todas elas, que nós passamos, não porque, também na verdade, né? Porque o inimigo está furioso conosco, mas porque o Senhor nos levou a esse lugar, mas porque o Espírito Santo nos levou a esse lugar. Assim como Jó, eu creio que a conversa que Satanás teve com Jó, e dizendo: mas Jó é assim, ele te serve assim, ele prega assim, ele vai na igreja todas as quartas, os domingos, ele, enfim, faz as atividades porque ele é abençoado. Então, eu creio que, de certa forma, da mesma forma como Satanás falou com Deus a respeito de Jó, fala com Deus também a nosso respeito, a seu respeito. Então, por exemplo, o Luiz, ele é assim porque o Senhor abençoa o casamento dele, no casamento dele não tem brigas, não tem discussões, porque no trabalho dele é tudo perfeito, os clientes são uma bênção, 100%, não tem problema, não tem perrengue, por isso que o Luiz é uma bênção assim. Então, Deus, por conhecer o nosso coração, Ele fala: então pode ir lá, manda um cliente atormentado lá para ele, ou faz ele ter um desentendimento com a esposa dele, enfim, pode gerar alguns problemas na vida dele,
porque eu sei quem Luiz é. Então, o Senhor nos permite algumas dificuldades, porque Ele sabe que Ele já nos ensinou a passar por essas coisas, porque Paulo fala que nenhuma tentação que nos vem, nenhuma aflição que nos vem é maior do que aquela que nós podemos suportar. Então, se está difícil para você, se está complicado para você, é Deus falando que Ele confia em você também, que Ele acredita em você também, que Ele sabe que Ele já te forjou para isso, Ele já te preparou para isso, e você vai sair vitorioso disso, não pelas suas próprias forças, mas porque você confia no Deus Todo-Poderoso, mas porque a sua vida está entregue nas mãos do Senhor dos Senhores, de um Deus que é soberano, de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que tem poder para transformar essa situação aí. Amém, irmãos? E é por isso que Jó saiu vitorioso. Jó saiu vitorioso daquela situação toda, não porque ele tinha confiança nos rebanhos que ele tinha, no dinheiro que ele tinha, no respeito que ele conquistou no povoado dele. Porque o dinheiro acabou, o respeito acabou, a admiração acabou, até o casamento também dele estava destruído também, a amizade acabou, enfim, ele não tinha ninguém a não ser o Senhor. E o Senhor era tudo o que ele precisava. Nós, às vezes, pensamos que Satanás tirou tudo de Jó, mas não, porque tudo de Jó era Deus. E quando o nosso tudo for Deus, aí sim nós seremos inabaláveis. Aí sim nós seremos como carvalhos de justiça, que quanto mais forte a tempestade, mais forte o vento, mais forte as dificuldades, mais servo de Deus nós seremos, mais fiel ao Senhor nós seremos. É como o mesmo Jó disse: eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Mas como que Jó sabia disso? Porque ele tinha conhecimento da palavra. Ele já tinha ouvido falar a respeito do Deus que ele servia. O Deus que pegou Israel, um povo que nem existia na verdade. Deus formou Israel, Deus criou Israel, a partir de Abraão, que já era muito velho, e a partir de uma mulher que já era estéril. Então, Jó conhecia essa história. Israel não era para existir, mas Deus fez existir. Como diz em Romanos, o Senhor traz à existência o que não existe. E aqui, irmãos, o Senhor quer nos fazer voltar a confiar nele, a confiar na palavra dele, porque hoje eu vejo que, infelizmente, nós somos, às vezes, pessoas muito voláteis, pessoas assim que uma hora está muito firme com Deus, e outra hora nem sabe se vai cultuar ou não sabe se vai na igreja ou não sabe se ora mais ou não, porque veio alguma dificuldade, porque veio algum problema. Então, eu vejo que às vezes nós pensamos assim: Deus é muito bom, Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é perfeito, Deus é meu Pai. E aí quando o dia mal vem, quando a adversidade vem, aí nós nos questionamos: será que Deus me ama? Será que Deus ouve as minhas orações? Será que Deus se importa comigo? Não pode ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós temos que confiar em Deus acima de qualquer circunstância, porque nosso Deus está acima de qualquer circunstância. Aqui o Senhor Jesus, o nosso Senhor, ele estava com fome, precisava de comida, precisava de um pão, precisava de uma água, ele precisava disso. E Satanás tentou ele nisso, falando: transforma a pedra em pão. Você não é filho de Deus? Você não é servo de Deus? E às vezes nós também somos tentados assim. Nós começamos a congregar, começamos a cultuar, começamos a servir ao Senhor, começamos talvez até fazer parte de algum ministério na igreja, somos bênção na igreja. E aí talvez no seu trabalho você comece a sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de humilhação. Talvez no seu trabalho você comece a ser, você faz o seu melhor, e você vê outras pessoas sendo promovidas e você ficando para trás, e você se sente injustiçado, e talvez você comece a murmurar, a reclamar: mas Deus, cadê o Senhor? Cadê a justiça aqui? Cadê o Senhor trabalhando aqui? E nós talvez ficamos confusos, talvez nós ficamos nos perguntando, questionando o Senhor. E não pode ser assim. Nós temos que entender que talvez nessa situação o Senhor está nos forjando, o Senhor está nos fazendo mais fiéis a Ele, mais leais a Ele, independente se a promoção vir ou não, independente se eu conseguir um cargo melhor ou não, um salário melhor ou não, eu continuo fiel ao Senhor, porque o Senhor sempre será fiel à palavra dEle, e a palavra dEle me garante que eu não vou mendigar o pão.
A palavra dele me garante que ele me sustentará. A palavra dele me garante que não é um cargo maior, que não é uma empresa melhor. A palavra dele me garante que é ele o meu sustento, que é ele que me conduz, que é ele a minha fortaleza. Não um governo, não uma empresa, não um empreendimento, mas o Senhor é. E é da mesma forma que o Senhor Jesus foi tentado. Se você não é filho de Deus, então me prova. E às vezes nós caímos nessa besteira. Às vezes nós caímos nessa falácia: você é cristão, você é crente, então você não pode sofrer. Você é cristão, então tem que ser do seu jeito, no seu tempo. Então Deus tem que te servir. Deus tem que fazer na sua hora, no seu tempo. E nós sabemos, ao longo da caminhada com o Senhor, que não é bem assim. Muito pelo contrário. O Senhor está sempre nos forjando. E às vezes isso custa muitas coisas para nós. Nós temos que ter paciência. Nós temos que esperar. Nós temos que, às vezes, nos humilhar em algumas situações. Mas confiando que o Senhor está com os olhos dele sobre todas as coisas. E que, por fim, fará justiça. E que, por fim, ele nos exaltará no tempo certo. Não é nós que nos exaltaremos. É o Senhor, no tempo dele. Porque ele vê todas as coisas. E ele é justo. Então, tem coisas que nós queremos fazer com nossa força, com o nosso braço. E talvez é tempo de nós descansarmos, esperarmos no Senhor, confiando na palavra dele, confiando que ele fará o que tem que ser feito. Amém, meus irmãos? É o que o Senhor Jesus disse. Nós viveremos, você viverá, nós viveremos de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso é complicado. Porque tem palavra que sai da boca de Deus que é maravilhoso de ouvir. Tem palavras que saem da boca de Deus que nos fazem mais corajosos, que nos fazem querer desbravar todo mundo. Tem palavras do Senhor que diz que Ele estará conosco em todos os tempos, em todos os momentos, que Ele jamais nos abandonará, que o Senhor é nosso pastor e nós não teremos falta de nada, que o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, e nós nos apegamos a essas palavras. Tem palavras, por exemplo, que o Senhor disse aos discípulos: vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, vocês vão ser luz do mundo e sal da terra, vocês vão ter autoridade, e o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Amém, irmãos? Glória a Deus! Isso é maravilhoso, isso é bênção, isso é para nós. Mas tem palavras também que o Senhor fala: aquele que quiser vir, negue-se a si mesmo. Tem palavras também do Senhor que dizem que vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, vocês serão odiados, vocês passarão por guerras, vocês passarão por conflitos, vocês serão assassinados, vocês serão torturados por minha causa. E talvez essas palavras nós nos esquecemos. O Senhor Jesus, em diversas situações, ele avisou os discípulos: olha, eu vou ser crucificado, eu vou ser humilhado, eles vão me agredir, eles vão me humilhar, eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Glória a Deus. E eles se esqueceram disso. Eles se esqueceram da parte do sacrifício. Eles se esqueceram da parte da morte, do sangue, das lágrimas, do choro. Eles se esqueceram dessa parte. Então, quando era bênção, Pedro, João, glória a Deus, aleluia, vamos Jesus, é isso aí. Mas na parte do sacrifício, aí Jesus está doido. Jesus não está falando nada com nada, não. Vamos ignorar essa parte. Isso não vai acontecer. Ele é Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Ele é nosso libertador. Olha quantas maravilhas Ele faz. Olha quantas curas Ele faz. Olha os mortos que Ele ressuscitou, os cegos que Ele curou, os paralíticos que Ele fez andar. Crucificação, sangue, dor. Não, isso não combina. E eles se esqueceram dessa parte. Mas isso aconteceu. E quando o sofrimento veio, quando a crucificação veio, quando a dificuldade veio, o que aconteceu com eles? Eles voltaram a ser a mesma pessoa que eles eram antes de Jesus. E é perigoso acontecer isso comigo. É perigoso acontecer isso com você também. É perigoso acontecer isso conosco, irmãos. É importantíssimo nós nos lembrarmos de onde o Senhor nos tirou. Ele nos transportou das trevas para um reino de luz. Nós vivíamos em trevas, como diz Isaías 9. Nós vivíamos perdidos. Nós vivíamos sob opressão. Nós vivíamos escravizados lá fora.
Nós não tínhamos nada a não ser vergonha, a não ser talvez raiva, indignação. Nós éramos miseráveis, pecadores, sujos, e o Senhor nos pegou naquele lugar. O Senhor nos amou naquele lugar e nos transformou, e tem nos transformado dia após dia. Só que o Senhor também nos alertou de várias situações, de muitas coisas que nós passaríamos e passamos. Tem o dia do choro, tem o dia da adversidade, tem o dia da aflição. E é como o Senhor Jesus disse, nós viveremos de todas as palavras que saem da boca de Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele é completo. E nisso tudo que Deus envolve também para nós perseguições, dificuldades, sofrimentos, tudo pela causa do Senhor Jesus Cristo. E a causa do Senhor Jesus Cristo é salvar a minha vida, é salvar a sua vida, é salvar a humanidade. E vale a pena nós sofrermos por amor do outro. Vale a pena nós sofrermos pela nossa salvação. É melhor nós sofrermos aqui por um pouco de tempo do que sofrermos por toda a eternidade. Nós precisamos nos atentarmos às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos disse que nós devemos lutar pelo nosso casamento, lutar pela nossa família, lutar pelas pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas, nos humilhar se for preciso, passar por lutas, dificuldades, sofrimentos pela causa de Cristo. E será que nós, como cristãos, estamos dispostos a sofrer pela causa do Senhor? A renunciar o que tem que ser renunciado? A nos santificar em favor do reino de Deus? Como nós louvamos aqui, para te adorar eu vivo. E esse é o propósito do homem. Esse é o propósito da criação. Vivermos para a glória do Senhor. Vivermos a fim de que Deus seja glorificado em nossas vidas. Em Romanos 8, Paulo fala que nós temos que... Romanos 12, Paulo fala que nós temos que oferecer nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto não tem que me agradar, tem que agradar ao Senhor. O meu sacrifício não tem que me agradar, porque não vai. O meu sacrifício, nosso sacrifício, tem que agradar ao Senhor. E é importante nós levarmos isso para a nossa vida diária. Como é que é no seu trabalho? Como é que é na sua casa? Como é que é na sua família? Como é que é no trânsito? Enfim, como é que é no seu dia a dia? A sua vida tem glorificado o nome de Deus? As pessoas têm visto Jesus em você? Você tem se apegado às palavras do Senhor? Você tem feito do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza? Você tem descansado no Senhor? Você tem esperado no Senhor? Ou você tem se desesperado? Ou você tem buscado resolver as coisas do seu jeito, no seu tempo, da sua forma? É importantíssimo, irmãos, nós talvez decorarmos esse versículo. Nem só de pão vive o homem. E nós precisamos de pão. Precisamos nos alimentar, senão nós morremos, ficamos enfermos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aleluia. Então, se eu ficar assim meses, ou talvez dias, sem comer arroz e feijão, vou ficar doente. E daqui a pouco eu morro. É assim que funciona. Mas aqui Jesus disse que a palavra de Deus é mais importante do que o arroz e feijão que nós comemos. A palavra do Senhor é mais importante do que a água que nós bebemos. Aqui o Senhor quer dizer que a palavra de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa que o mundo possa nos oferecer, mesmo que nós precisamos, como a comida, por exemplo. O Senhor coloca a palavra dele acima do alimento físico, porque é como Paulo fala, eu sei viver contente no muito e no pouco. Eu sei viver contente tendo roupa para vestir e não tendo também. Eu sei viver contente em todas as situações, porque a tua graça me basta, Senhor. A graça de Deus é suficiente na nossa vida. Ainda que nos falte muitas coisas, tendo o Senhor conosco, tendo a presença de Deus conosco, é mais que suficiente. Porque o Senhor cria caminhos, o Senhor vai dando direção, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dirige.
O Senhor nos conduz. O Senhor nos leva, como diz o Salmos 23, a pastos verdejantes, a águas tranquilas. É o Senhor. É o Senhor que é o nosso pastor. É o Senhor que com a tua vara e o teu cajado nos consola. E o cajado e a vara às vezes é para corrigir. E dói, é como o Jó fala, o Senhor fere, mas o Senhor também cura. E nós temos, irmãos, que crescer em maturidade com Deus. Nós não podemos ser levados pelo vento. Está tudo muito bem, glória a Deus. Está tudo muito mal. Será que Deus existe? Será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Não pode ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus, porque o Senhor é fiel. Eu tenho certeza que você tem muitos testemunhos do quão o Senhor foi bom, do quão o Senhor é bom com você, com a sua casa, com a sua família. Muitas vezes eu e minha esposa tivemos brigas, discussões feias, que nós pensávamos que a melhor alternativa era o divórcio, talvez. E a nossa vontade, por muitas vezes, era realmente o divórcio. Mas a minha vontade pode ser o divórcio, a vontade dela pode ser o divórcio, mas é a vontade de Deus. Qual que é a vontade do Senhor? A Bíblia diz que o Senhor abomina o divórcio. Como é que eu faço com isso? Eu faço a minha vontade ou a vontade do Senhor? O que é mais proveitável? O que é melhor para mim? Para minha família, para a eternidade? É melhor eu negar a mim mesmo. É melhor eu buscar o Senhor em oração. É melhor, Senhor, não aguento mais, me ajuda. Porque não é isso que o Senhor quer para mim. Não é isso que o Senhor quer para minha casa. O Senhor não concorda com isso, o Senhor não compactua com isso. Então, Senhor, me ajuda aí que eu não aguento mais. Por mim eu não quero mais. E o Senhor vem com graça. E o Senhor vem com a sua presença, o Senhor vem num processo transformando nossas vidas. E com isso, irmãos, eu quero encorajar a nós sempre buscarmos no Senhor a força que nós não temos, a coragem que nós não temos, a capacidade que nós não temos, mas Ele provê, mas Ele concede, mas Ele sustenta. É como diz em João 15, o Senhor nos fala, sem mim nada podeis fazer, mas com Ele, irmãos, nós podemos todas as coisas. Talvez você tenha dificuldade com alguma situação que você passou, e você sente remorso, você sente mágoa, você sente ressentimento, e você não consegue perdoar aquela pessoa, talvez porque ela não merece, mas você também nunca mereceu o amor de Deus. Nós também nunca merecemos o perdão de Deus. E a Bíblia diz que diariamente as misericórdias do Senhor se renovam. Então, talvez nós temos dificuldade em perdoar, e o Senhor nos conta aquela parábola. Jesus, certa vez, ele contou uma parábola que dizia assim, um homem, eu vou encurtar bastante, resumir bastante, um homem devia R$1.000, e ele falou lá com a pessoa que ele devia, tenha misericórdia de mim, eu tenho família, tenho filhos para criar, não consigo pagar essa dívida, por favor me perdoa. E o homem vai e perdoa ele. Amém, irmãos? Ele é perdoado. E aí ele indo embora para a casa dele, aliviado, porque foi perdoado aquela dívida, que ele não conseguiria pagar, teria que pagar com a própria vida dele. E aí então no meio do caminho ele encontra uma pessoa que devia R$10 para ele. Amém? E o mesmo perdão que ele pediu, aquela pessoa pede para ele agora também. Me perdoa, eu não consigo pagar essa dívida, eu também tenho filhos para criar, enfim, me perdoa por favor. E aquele homem que foi perdoado de R$1.000, não consegue perdoar os 10. E o que o Senhor Jesus quer dizer com isso, irmãos? Que o Senhor nos perdoou de coisas muito mais graves do que nos fizeram. Independente da forma que te feriram, você feriu o Senhor muito mais. Independente da forma como te magoaram, você magoou o Senhor muito mais. Aqueles pregos foi por sua causa, por minha causa. A crucificação, aquela cruz, era minha, era sua. Mas Ele tomou o seu lugar. Porque você merecia? Porque eu merecia? De forma alguma. Mas porque Ele nos amou. Mas porque Ele nos ama. E isso é graça.
é favor imerecido. Então, da mesma forma que Ele nos perdoou de uma coisa imperdoável, nós também devemos perdoar. Nós também devemos perdoar as pessoas, não porque elas merecem, não porque elas se arrependeram, não porque elas mudaram, mas porque o Senhor nos perdoou, mas porque Deus nos perdoou. E então eu perdoo. Não devo guardar mágoas nem ressentimentos, porque o meu Deus não guardou mágoas nem ressentimentos de mim, mesmo eu diariamente pecando contra Ele, entristecendo Ele. Quantas e quantas vezes Ele me chama para orar e eu, agora não, Senhor, deixa para depois. Quantas vezes eu o rejeitei, quantas vezes você o rejeitou, quantas vezes você o entristeceu, e diariamente Ele te chama de novo, e de novo, e de novo, porque Ele te ama, porque Ele te quer, porque Ele te deseja. Então, da mesma forma como Ele me perdoou, eu não merecendo, eu perdoo também, mesmo que não mereçam. Porque não se trata de mérito. Glória a Deus porque não se trata de mérito. Porque se tratasse de mérito, irmãos, no céu só estaria Deus e Jesus. Só estaria Deus no céu. Mas porque não é mérito, é graça. Um dia nós estaremos lá. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Em breve nós estaremos lá. Porque em breve o Senhor voltará, irmãos. Então, irmãos, eu li aqui o capítulo de Josué, porque quando Deus chama Josué para substituir Moisés, que não era uma tarefa fácil, conduzir o povo à terra prometida, Deus falou para Josué que ele só terá êxito, que ele só será bem sucedido se ele prestar atenção nas palavras de Deus, se ele se atentar às leis do Senhor. Se ele obedecer às leis do Senhor, ele seria bem sucedido. E Josué foi bem sucedido, mais do que Moisés, porque Josué ele se atentou às palavras de Deus. Independente do que as pessoas falavam, independente do que as multidões gritavam, independente do que estava acontecendo ao redor dele, ele se submetia à palavra de Deus. E nós também, independente do que a multidão diga, independente do que o mundo diga, independente das circunstâncias, nós devemos nos submeter à palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala. Eu não sei o que você está passando, eu não sei exatamente a circunstância que você está passando, a dificuldade que é, a guerra que é, a luta que é, mas eu sei que o Senhor é contigo. Eu sei que o Senhor te sustenta. Eu sei que o Senhor é suficiente para te fazer sair dessa situação. A Bíblia diz que para Deus não há nada que seja demasiadamente difícil. Para Deus não há nada difícil, irmãos. Talvez a sua situação seja impossível para você, para as pessoas que você pode contar. Talvez para a igreja, talvez nem a igreja consiga te ajudar, mas para Deus não é. E nós temos livre acesso ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos abertos para te ouvir. O Senhor está com os braços estendidos para te ajudar. Então nós precisamos nos voltar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele entre com providência, que Ele venha em nosso favor, porque o nosso braço não consegue, porque a nossa sabedoria não consegue, o nosso intelecto não consegue, a nossa condição financeira talvez não consiga, mas o Senhor consegue. E é o Senhor que faz isso, irmãos. Tem dificuldades que o Senhor nos permite passar, como eu disse, que Jó foi tentado ali, porque Deus sabia quem Jó era, e sabia também que quando a coisa apertasse, Ele estaria ali, para estar com Jó, para fortalecer Jó, para lembrar Jó de quem ele era, de quem Jó era também. Porque nos últimos capítulos, quando Deus se manifesta a Jó, e Jó quer discutir com Deus, Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Como que o Senhor me deixa passar por isso? E Deus fala, Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Jó, tudo que você tem eu que dei, sua vida, seu fôlego, Deus dá, Deus toma, Ele é Deus. É como Paulo fala em Romanos 9, se não me engano, o que nós podemos reivindicar de Deus? O que a criatura pode reivindicar do seu Criador? O ar que nós respiramos, irmãos. O seu coração que está batendo aí é obra de Deus. Deus não precisa de nós, irmãos. Deus não precisa de nós, Ele é Deus. Ele é autossuficiente. Ele é Deus, irmãos. Nós precisamos nos lembrar disso.
Deus não precisa fazer nada. Deus não precisa de nada. Ele é Deus. Mas sem Ele nós não somos ninguém. Sem Ele não tem como. Não existe ar para respirar sem Ele. Não existe coração para bater. Não existe mente para raciocinar. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E Deus lembra Jó disso. Jó, eu criei o universo todo, Jó. E depois, Jó se arrepende, irmãos. Olha que doideira. Jó, ele fala no capítulo 42, se não me engano. Deixa eu ler aqui. Como é que eu falo errado aqui? Jó 42. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Um pouco antes, no versículo 3, ele fala assim: Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Amém, irmãos? Mesma coisa conosco, irmãos. Aqui, quando nós passamos por algum tipo de dificuldade, talvez é Deus nos mostrando aonde o nosso coração está. Por muitas vezes eu me julguei um crente assim de verdade. Nossa, eu sou crente e glória a Deus, nada vai me fazer desviar, eu sou o crentão. E aí vinha alguma dificuldade, eu falo, nossa Deus, sou tão fraco, sou tão falho, sou tão pecador. Se não fosse a sua graça, Deus, se não fosse a sua misericórdia, Deus, se não fosse o Senhor diariamente me chamando para a oração, me chamando para a leitura da palavra, se não fosse o Senhor, eu jamais estaria aqui, Senhor. Então tem dificuldades que Deus nos permite passar para mostrar que o nosso coração talvez está no lugar errado, que a nossa mente talvez está no lugar errado. Nós precisamos voltar ao lugar correto, que é na dependência de Deus, que é na submissão ao Senhor, que é no entendimento de que nós somos pequenos, mas nosso Deus é grande, que nós somos falhos, mas nosso Deus é infalível, que nós somos limitados, mas servimos um Deus que é todo-poderoso e que para Ele não há limite algum. Então, irmãos, que nós possamos, por meio desta palavra, entender que você não precisa do governo, você não precisa ter um cargo melhor, não que isso seja errado, não que você não deva buscar por isso, trabalhar por isso, mas o que nós realmente precisamos está em Deus, está no Senhor Jesus Cristo. Ele é suficiente, o Senhor é suficiente, nós não precisamos de nada que seja além de Jesus. Ele é tudo que nós precisamos. Nós, às vezes, trabalhamos, suamos, e depois percebemos que nós não chegamos a lugar algum. E talvez quando nós descansamos, quando nós prestamos um pouco mais de atenção e percebemos Deus conosco, nós percebemos que tudo o que nós buscamos já estava conosco, já estava perto, já estava ao nosso lado. Era Jesus. Era Deus, era o Espírito Santo ali em nós, conosco. Então, irmãos, por essa palavra, o Senhor está nos convidando, nos convocando a voltarmos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa vida à palavra dEle. As pessoas podem dizer muitas coisas, o mundo pode gritar muitas coisas, mas e o que o Senhor está falando? E o que o Senhor disse? E o que está escrito? É isso que importa, irmãos. O que importa é o que está escrito na palavra de Deus. Não importa o que o homem falou, o que o médico falou, o que o advogado falou, não importa o que o empresário falou, não importa se a empresa que você trabalha vai fechar, o que importa é o
o que Deus disse. O que importa é que Deus que você serve, que Deus que você cultua, a que Deus você louva todas as quartas e domingos e diariamente, enfim. É importantíssimo nós nos lembrarmos do Deus a quem servimos. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus sempre presente. O maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A maravilhosa estrela da manhã. Jesus. Jesus, o Cristo, o Messias, a luz que ilumina todo homem. É Ele que nós servimos. Ele venceu a morte na cruz. Ele tem todo o poder sobre principados e potestades. Ele tem todo o poder sobre a enfermidade. Ele é o juiz dos juízes. Não importa, eu estou com uma causa na justiça e aquele juiz, aquele advogado, o teu Deus é advogado dos advogados. Se ele tiver que mudar alguma coisa lá, ele vai mudar. Se o juiz tiver que assinar, o juiz vai assinar. Se tiver que fazer, ele vai fazer, porque não se trata da pessoa, mas se trata do Deus que nós servimos. Talvez tem lugares que nós não conseguimos chegar. Teu Deus chega. O nosso Deus chega. O nosso Deus é poderoso, irmãos, de verdade. De verdade. E é importantíssimo nós voltarmos a isso. Eu sinto de Deus que é como que se nós nos esquecemos do Deus que nós servimos. É como que se Deus estivesse no céu e olhando para nós, às vezes nos descabelando assim, e agora, nossa, aquela confusão toda, aquela preocupação toda, aquela perturbação toda, e agora o que eu faço, para onde que eu vou, não tem saída mais. E Deus do céu falando, mas abre a boca, fala comigo, lembra de mim, lembra que eu sou contigo, lembra que eu sou teu pastor, lembra que eu sou teu Deus, eu sou teu refúgio, a tua fortaleza, o teu abrigo forte na adversidade, o socorro bem presente. Lembra do Deus que você serve. É como o salmista fala, não lembro qual salmo exatamente agora, ele fala assim, eu acordo e durmo chorando. Uma vida difícil, sofrimento, dificuldade, eu acordo e durmo chorando. Mas o salmista fala com ele mesmo, aquieta minha alma, aquieta minha alma. Porque eu me lembro de quando eu segui em procissão à casa do meu Deus. E por mais que doa agora, amanhã eu o glorificarei. Amanhã eu vou exaltá-lo, amanhã eu vou engrandecê-lo, porque esse momento agora, talvez está me forjando, talvez está me preparando para algo lá na frente. Independente também, é pelo meu Senhor, é pela causa de Cristo, é por Ele. E se Ele quer assim, amém, que assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque logo, muito em breve, como diz em Romanos 13, se eu não me engano, a noite está quase acabando. O dia logo vem. É importantíssimo, irmãos, que nós nos voltemos à palavra de Deus. É importantíssimo que nós, o Senhor, eu creio que Ele está assim, falando, se lembra de que você tem um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que entra onde você não pode entrar, um Deus que toca onde você não pode tocar, um Deus que quebranta, um Deus que transforma, um Deus que transforma pedra em coração, um Deus que transforma ossos secos em exércitos, um Deus que ressuscita mortos nos dias de hoje ainda, irmãos. Às vezes nós falamos, lemos e pensamos que é só para o passado, mas o Senhor nos prometeu que nós veríamos nos nossos dias também. E eu creio que Deus está lá falando, cadê esse povo buscando por mim? Se lembrando de quem eu sou, do que eu posso fazer. Então, irmãos, em nome de Jesus, essa palavra é para mim, irmãos. Eu espero que fale ao seu coração também. Deus, falando conosco, se lembra de mim, se lembra do meu poder, se lembra do que eu sou capaz. Às vezes a gente se desespera, nossa Deus, não tem mais o que fazer aqui, Senhor. Glória a Deus. Na última pregação eu falei que eu sempre falo desse texto, vou falar de novo.
salmista fala: eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. Eu olho para o mundo e para as coisas que eu tenho que enfrentar, para as dificuldades que eu tenho que enfrentar. Nossa, o que é agora? De onde vai vir De onde vai vir a provisão? De onde vai vir o dinheiro para pagar essa dívida? E agora, de onde vai vir o meu socorro? E o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus que criou o universo pelo poder da palavra quer te ajudar, quer entrar nessa situação aí com você. Então, que em nome de Jesus nós possamos nos desvincular da circunstância e nos apegar ao Senhor, que é Senhor sobre a circunstância, que é Deus sobre todas as coisas. Amém? Posso orar rapidinho? Passou o tempo aqui, mas é rapidinho, moço. Você coloca de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Fale com Deus no seu lugar agora. Peça desculpa para Ele. Desculpa porque você está lutando sozinho. Desculpa porque você está se debatendo aí e você se esqueceu que você tem um Deus vivo. Um Deus poderoso. Um Deus que peleja por ti. Um Deus que luta por ti. Um Deus que morreu no seu lugar. E você está aí se questionando: mas Deus não se importa, mas Deus não está aqui, cadê Deus? Ele está no mesmo lugar de sempre. É você que está no lugar errado agora. É você que desviou o olhar, é você que não está mais no foco que deveria estar. Fale com Deus agora, no seu lugar aí. Deus Pai, Deus Pai, perdoa-nos, Senhor, a Deus, porque, Senhor, às vezes nós confiamos mais no dinheiro na conta do que no Senhor, que é o dono do ouro e da prata, Pai. E quando o dinheiro acaba, a gente se pega preocupado, aflito, angustiado. Nos perdoa, Pai, porque às vezes nós nos pegamos na nossa saúde. E quando vem um diagnóstico ruim de alguma enfermidade grave, nós nos desesperamos. Como se nosso Deus fosse a nossa saúde e não o Senhor. O Pai, nos perdoa, porque às vezes nós fazemos do nosso Deus nós mesmos. E quando passamos por alguma dificuldade, nós nos pegamos desesperados novamente. Perdoa, Senhor, porque às vezes nós fazemos do nosso Deus nosso casamento, e quando vem alguma crise nós pensamos em desistir de tudo. Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, pela Tua graça, Deus, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é longânimo, porque as Suas misericórdias se renovam todas as manhãs, porque o Senhor nos ama, Deus, em nome de Jesus, nos faz voltar ao lugar certo, nos faz nos lembrar do Deus que nós servimos, do Deus que tirou Israel do Egito e levou a Canaã, do Deus que fez com que as muralhas de Jericó caíssem, do Deus que ressuscitou mortos, do Deus que curou paralíticos, do Deus que me tirou da lama, do Deus que me ressuscitou da morte. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, Pai. Porque quando nós nos lembramos de onde o Senhor nos tirou, nós não há dúvida de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor faz milagres. Quem eu era e quem eu sou, Pai. Quem nós éramos e quem nós somos é um milagre. É poder de Deus. Então que nós possamos nos lembrar, Senhor, que nós não estamos sozinhos. Que o Senhor é conosco. Que o Senhor é real. Que o Senhor é presente. Que o Senhor se importa com a nossa vida. Que o Senhor se importa com a nossa causa. Que o Senhor quer nos ajudar. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, nos atentarmos à Sua palavra em nossas circunstâncias.
que a nossa fé esteja firmada na Tua palavra e não nos dias maus e bons, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Levanta suas mãos, irmãos. Pai, diante do Senhor entregamos esse culto em adoração. Os louvores são do Senhor. As nossas orações direcionadas a Ti. Meu Pai, cada mão levantada aqui, eu dispenso as Suas bênçãos em proteção, de acordo com a Sua palavra, que o Senhor confirme sobre a vida de cada um, em todo o tempo, onde estiverem. Assim, Deus, eu declaro Suas bênçãos e profetizo, meu Pai, o Seu agir, em nome de Jesus. Amém.